do inferno em relação à verdade do Evangelho. Não deu para entender ainda. Jesus diz, não façam assim. Não entrem nesse esqueminha só porque todo mundo faz, você já caiu dentro dessa arapuca, com isso tudo montado, mas não é assim. Você não se deu nem ao trabalho de querer saber como é que eu ensino a viver e a praticar as coisas que dizem para você praticar e você pratica de maneira totalmente equivocada, mentirosa, enganada e trágica. Não é possível que você não compreenda, porque está mais do que claro, ele diz. Então não faça como fazem esses hipócritas sobre os quais o juízo é certo. Porque se vocês fizerem assim, em verdade, eu vos digo que você já recebeu o que tinha para receber. Que é só a visibilização, a promoção da sua imagem falsa, a admiração plástica, a manifestação de contornos totalmente artificiais e dessignificados. É só isso que você vai receber. O seu galardão é o vazio, é o vácuo, é o nada. Seu galardão é a luz apagada para sempre. O seu galardão é luz nenhuma. É mentira. A mentira falsifica a realidade, portanto, ela imerge você na treva do coisa nenhuma. É o que a mentira produz, gera para você. Nada que não seja verdade continua. Tudo que seja mentira só engana os olhos distraídos dos tolos, mais tolos ou tão tolos quanto você. Mas não deixa e não permite que nada perdure de qualquer significado para a sua existência em tempo nenhum. Você está só, está vazio, está nu, como disse Jesus à igreja de Laodiceia, pobre, cego, infeliz e nu, embora jactante, cheio de plasticidades, de imagens da falsidade, do estelionato. Você já recebeu tudo que ia receber. Entre aí nessas filinhas, vá lá, dá oferta para Deus. O bolso de Deus é o bolso do teu pastor. Ou então faça como aquela piada do padre do pastor de antigamente, que ainda era um cara santo. Eu conheci essa piada há quase 70 anos atrás. E um rabino esperto. Aí cada um dizia o que fazia para ficar com o dinheiro do dízimo. E todos trouxeram a sua solução. E o rabino, enfim, foi o último a dizer qual era a solução dele. Naquele tempo, o rabino era considerado mais esperto do que o pastor. Hoje, vocês não lembram da expressão o conto do vigário? Que era algo que definia mentira, engano, uma construção fantasiosa. Era o conto do vigário, do padre, do vigário da paróquia, que mentia, enganava. Agora não, é o conto do pastor, é o conto do bispo, é o conto do apóstolo evangélico. São os maiores mentirosos da religião, no momento, na face da terra. Os que mentem assim deslavadamente, na cara de Deus e na cara dos homens, com a maior cara de pau, cara do inferno, de pau do Tártaros. Não façam isso. Jesus diz, porque a recompensa vai ser o nada, o nihilo, o vazio, o coisa alguma. A não existência, o não ser. Não brinque disso, porque o rabino, na piada que eu já ia esquecendo de terminar, dizia ao padre e ao pastor, eu não. Eu resolvo o problema do dinheiro de Deus o seguinte, já que Deus é o meu Deus, é o único Deus, é monoteísta, portanto, a minha fé, e eu não estou dividido numa multidão de deuses, eu pego o dinheiro todo do dízimo, jogo para cima. O que Deus pegar é dele,
e o que ele não pegar, ele não quis, é meu. Você fique sabendo que quem dera eles pelo menos jogassem para cima. Nem para cima jogam. É em cima deles. Eles é que nadam na grana, como os tio Patinhas do passado, só que totalmente endemoninhados de maldade. E você botando a grana lá, ajudando a fabricar esses impérios da mentira, que são uma das coisas mais horrorosas que uma sociedade pode ter, é esse tipo de igreja falsificadora de tudo. Não tem nada que não seja plástico, falso, artificial e mentiroso. E você é o contribuidor, é mantenedor dessa fábrica de estrelas de boneco de plástico, de bonecas de plástica. Tem a aparência de que vive, mas está morto, não tem nada vivo lá. E você contribui. Jesus diz, não faça isso, guarde o seu coração de não praticar a vida assim, de não desenvolver essa espiritualidade totalmente sintética, que não tem cheiro nenhum de natureza de verdade, não tem organicidade, não tem realidade, não tem nada a ver com vida segundo Deus. Não faça assim, porque senão você se iguala àqueles cujo galardão é o vazio absoluto, a treva total, o nada. Você escolheu a falsificação, o que você tem como galardão é a verdade de coisa nenhuma, jamais para a sua vida. Você está investindo em nada. Você está botando o seu dinheiro contra você mesmo. Aí Jesus diz, tu, diferentemente disso, tu, porém, ao dares a tua esmola, ignore a tua mão esquerda o que tu estás fazendo com a tua mão direita. É um lugar onde, não sendo uma coisa que abale as finanças familiares, é um direito que eu tenho de fazer sem nem comunicar à minha esposa. É um direito que a minha esposa tem de fazer sem nem me comunicar. Eu nunca perguntei a ela quanto ela deu de oferta para ninguém, nem para coisa alguma. Como eu também, se não for uma quantia que vai ser notada e fazer falta no nosso cotidiano, aí eu explico só para ela, olha, essa pessoa está com uma dificuldade muito grande, então eu vou tirar isso aqui do nosso para ajudar a ela. E ela faz a mesma coisa comigo, mas dependendo dos termos da proporção. Do contrário, nem ela fica sabendo, nem eu fico sabendo, e nem quero ficar sabendo. Esse é um direito ao segredo que faz parte do meu direito e necessidade e realidade de preservação de significado espiritual na minha interioridade, nas minhas decisões mais profundas do coração, na presença de Deus em relação ao meu próximo. Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Mas hoje em dia não, você televisiona, você filma e bota no Instagram sua oferta. Você revela tudo, você conta para todo mundo, você quer que o mundo inteiro saiba. Porque você quer ser louvado, louvada. E tanto mais quanto você fique assim, mais coisa nenhuma e nada te tocarão como galardão de benefício eterno para o coração. Jamais. Você matou o futuro da sua eternidade, se é que a gente pode associar, e não pode. Tempo e espaço não cabem no significado de eternidade, é só
uma expressão de linguagem forçada aqui para você compreender isso como linearidade. Você está acabando com tudo, em nome de uma espiritualidade mentirosa que te ensinaram. E se isso não fosse assim como Jesus diz que é, eu não teria perdido tempo falando tanto sobre isso. Mas ele falou sobre esse tema da hipocrisia mais do que sobre qualquer outro tema. O tema do inferno é marginal. É marginal perto do tema da hipocrisia, que é essencial e central no Evangelho. E ele investe um tempo enorme nos enganos da hipocrisia, da falsificação, da plastificação, da imitação, da teatralização, que pretende performar para Deus e para os homens, como se o Senhor fosse um ídolo morto que, tendo olhos, não vê, tendo mãos, não alcança, tendo boca, não fala, tendo ouvidos, não ouve. Você chegou a esse nível de estupidez, a ponto de reduzir Deus a essa coisificação menor do que qualquer coisa. Não faça assim. Ao contrário, seja discreto. Guarde isso no coração, para que o Deus que vê, veja. Para que o Deus que tem prazer na pureza de coração, de olhos limpos, de discrição, de sinceridade, sem trombeteamento, sem autodivulgação, sem promoção, da bondade sem publicidade, de autoexaltação, de nenhuma natureza, ou sem o dar na expectativa de receber de volta, na troca de uma barganha nojenta, como se Deus negociasse graça, que é graça, favor imerecido, que é, porque Deus é como é. Eu recebo graça não por causa de quem eu sou, eu recebo graça é porque Deus continua a ser quem Ele é. Para com todos os seres humanos, fazendo vir o sol sobre maus e bons e chuvas sobre justos e injustos, fazendo graça nascer na casa de todo mundo. Tem gente boa nascendo de pais do Hamas no dia de hoje em Gaza. Em todos os lugares, até em Israel. Porque é Deus que vê o coração. É Ele que diz, eu não vejo como vê o homem vê a aparência. Eu, porém, vejo o coração. Tu, porém, ao dares a tua oferta, a tua esmola, tua oferenda, a tua esquerda não deve saber o que acabou de fazer a tua direita, para que essa tua oferta fique em secreto. Fique em secreto. Porque Deus não está preocupado com nenhuma publicidade de bondade particular de nenhum de nós. Ao contrário, a preocupação em fazer isso demonstrado mata a causa do eventual significado que aquilo teria. Mata, aborta o significado da doação, da entrega, da generosidade. E se não houver nenhuma alternativa, aí você ajuda publicamente, porque não tem como deixar de ajudar. Mas se você puder fazer chegar a sua ajuda sem nenhum tipo de autopromoção a respeito, faça isso. Faça no secreto. Faça na discrição. E faça isso quieto. Não conte nem para a sua maior paixão. Faça diante de Deus, para que isso seja seu e de Deus. Seja a sua pedrinha branca com Deus, o seu segredo com Deus, a sua individuação com Deus, a sua intimidade com Deus. É só assim que nasce
uma verdadeira espiritualidade no coração de algum de nós. Sem isso, qualquer tentativa de espiritualidade é só arremedo para lá e para cá, é só desempenho, é só performaticidade de idiotas. Mas se você de fato tem um pai que é real, que é verdadeiro, que você conhece mesmo, ele não é um Deus para além das nuvens, não é uma coisa, nem um conceito, nem uma doutrina, não é nada disso. Ele é teu pai, que te habita, que mora em ti, que vive em ti. Você é nele. Então, creia que essas coisas que acontecem no secreto são estrondosas nos céus. Elas estrondam, elas trovejam no santuário de Deus, na presença de Deus. Ninguém viu no mundo, mas os céus estrondaram. Principados e potestades se perplexificaram ao ver a certeza que você tem de que o seu Pai Celeste enxerga, conhece, discerne, escuta, escrutina, esquadrinha mente e corações, e que você existe e vive na presença do Deus vivo, ante quem a gente se apresenta em justiça, verdade, luz, sem mentira, engano e falsidade, porque eu sei quem é Deus, Ele é o meu Pai, e eu não brinco de vida na presença dEle. Se você sabe que Deus é assim, e se você quer ter uma relação desse nível com Deus, relação com Deus não é pública. Eu tenho minhas manifestações públicas de testemunho de Deus na minha vida, ou de posicionamentos que eu tomo em nome de Deus na minha vida publicamente. Mas são testemunhos e são posicionamentos. Porque na realidade a minha vida com Deus acontece no secreto do meu coração, da minha mente. E eu não fico contando para ninguém, nem para você que está me ouvindo. Aqui eu estou pregando o Evangelho, no máximo eu ilustro com uma história aqui ou outra ali. E quando não é alguma coisa que tem a ver com fé e experiência pessoal, quando tem a ver com dinheiro, doação, oferta, eu sempre se ilustrar conto história de alguém ou de outros, mas não minhas. Porque eu quero que o que eu faça continue só na presença do meu Pai. Se eu não tenho essa consciência, nenhuma espiritualidade sadia vai se desenvolver em mim. Eu só vou praticar a espiritualidade da performaticidade, do show, da turnê de pseudo-piedade, que é o que acontece com uma quantidade brutal de pessoas que estão aqui comigo, me vendo, e outras em tantos outros lugares, em número muito maior, nesse exato momento. Então, faça para o seu Pai que vê em secreto. Faça na presença do Deus verdadeiro. Não para os homens, nem para que, impressionando mentes humanas, supostamente Deus se impressione com as impressões que você causa na mente da coletividade dos hipócritas, dos otários, dos tolos, dos desavisados, dos enganados, tão enganados ou mais enganados do que você. Pare com isso. Deus não vai reconsiderar a sua oferta mentirosa por causa dos aplausos que você recebeu. Não vai. Não vai, entendeu? Ou acontece no secreto, ou não é. Porque quem não faz no secreto não crê de fato em Deus. Quem só crê no Deus público não crê em Deus nenhum.
Porque eu tenho uma vida pública com Deus, que eu estou divulgando aqui. Mas isso é um fragmento da minha vida. Eu só não posso vir para cá e mentir e inventar uma vida que eu não tenho, porque tem meninos aqui que trabalham comigo. O Gabiru está aqui há 12 anos comigo. Ele é um homem sincero. Se eu começasse a mentir sobre a vida e sobre quem eu sou aqui, ele era o primeiro a ir embora. A minha mulher, que daqui a pouco vai assistir o que eu estou dizendo aqui, não aguentaria. Diz, olha, ou você se cura ou eu estou indo, não importa o que as pessoas vão pensar, eu não vou ficar casada com um mentiroso. Em nome de Deus, graças a Deus a minha mulher é assim, e eu só sou casado com ela porque ela é assim. E ela só é casada comigo porque eu também sou assim. Porque entre nós não vale tudo. Tem a dimensão pública, eu tenho a minha dimensão privada, que é o que eu faço em família, em casa, com filhos, netos, com ela. E eu tenho uma relação mais íntima, para além do privado, que é aquilo que eu faço só com a minha mulher. Ou é aquilo que eu converso só com um filho e não com outro. Porque até entre filho e filho você tem intimidades particularizadas, você tem os seus secretos pessoais, porque cada um deles é um indivíduo. E a minha relação com eles respeita essa individuação paterno-filial. Tem que ser para que haja respeito em relação à intimidade dele para comigo e da minha para com ele, ou para com ela. E eu tenho um outro nível, além do público, o privado, tenho o íntimo, eu tenho o secreto consciente, que é aquilo que só acontece no ambiente da minha mente, do meu pensamento, que eu não divido nem com a minha mulher, não divido com nenhum dos meus filhos, nem no ajuntamento familiar, nem na particularidade de algumas intimidades, porque não são para eles. Tem a ver muitas vezes com outros, ou tem a ver comigo, ou tem a ver com algum deles, mas que não é algo para ser compartilhado com mais ninguém, e que fica apenas no ambiente do santuário da minha mente, desse santo lugar da minha mente. E tem uma outra dimensão que habita o santo dos santos do meu inconsciente, aonde nem eu penetro todo dia, aonde eu tenho que buscar a auscultação de verificação interior, pesando, medindo e sondando o meu próprio coração e me abrindo para Deus, dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe Tu conheces os meus pensamentos. Tu conheces eles todos. Ainda a palavra me não chegou à boca e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim Tu pões a Tua mão. Tal conhecimento é elevado demais para mim. É excelente demais para mim, é sobremodo elevado. Para onde eu me ocultarei da Tua face? Para onde eu me esconderei do Teu Santo Espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada nos oceanos mais largos do planeta, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, a luz ao redor de mim se fará trevas, até as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior.
tu me entriteceste no seio da minha mãe. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Mas é com essa consciência, com essa espiritualidade, com essa decisão, com essa disposição, com essa escolha que eu defino que tipo de vida espiritual eu quero ter. Aliás, só existe esta vida genuinamente espiritual. O resto, todo o resto é falsificação. Se não for assim, Jesus está falando para um povo originalmente judeu. Para judeus tem que ser assim, para cristãos tem que ser assim, muçulmanos tem que ser assim, espíritas kardecistas tem que ser assim, cultos africanos tem que ser assim, ameríndios tem que ser assim, budistas tem que ser assim. Em qualquer lugar da terra, quem quer que, sabendo ou não sabendo, tangendo ou não tangendo, com consciência maior ou menor ou quase nenhuma, quiser ter alguma relação com Deus, tem que ser assim. Porque Deus não é Deus de religiões, nem de montanhas, nem de geografias, nem de sagrado algum. Sagrado algum. Ele é o Deus Santo, que perscruta a profundeza do coração dos homens. É por isso que Paulo diz em Romanos 2:16, que vai chegar aquele dia quando Deus vai abrir os segredos dos corações dos homens. Aí a gente vai ver espalhado por toda a terra, como disse Malaquias no capítulo 2, como gente que não sabia de nada ofereceu a Deus cultos muito mais sinceros e acolhedores pelo Senhor dos que os que achavam que sabiam e que tinham as certezas corretas sobre o Deus único, mas que mentiram descaradamente diante dele o dia inteiro a ponto de se tornarem seres asquerosos e insuportáveis, porque Deus abomina a mentira praticada como solenidade, como piedade, como falsificação na cara do Eterno. Abomina, aborrece. É uma das coisas que ele mais tem como absolutamente insuportáveis, fique sabendo disso. Portanto, se você quer ter pai, se você não quer ser bastardo, você tem que ter essa espiritualidade. As outras são as espiritualidades do bastardo. Do que não tem pai, não tem intimidade com o aba, com o painho, com o paizinho. Não deita no peito dele na cama. Como uma das coisas que os meus filhos, quando fazem, mais acalentam o meu coração, até hoje os meus netos também. E que era uma coisa que o meu filho Lucas, que morreu com 22 anos, partiu para a dimensão da glória eterna, fazia com muita naturalidade. Sempre fez desde criança, até morrer. Ele às vezes chegava da rua cansado, não queria nem saber, vinha, se jogava em cima de mim na cama e ficava ali deitado em cima de mim, e meu coração se enchia daquela alegria. Aí ele dizia: ô pai, como eu estou cansado hoje. E eu me sentia o pai mais feliz do mundo. Se você quer ter pai e não quer ter uma relação bastarda com um Deus inventado, você tem que ter um secreto. Um lugar onde são engendradas as suas intimidades, as suas particularidades, os seus segredos, os seus valores, as suas importâncias, as suas preciosidades, aonde são adornadas as suas santidades, que não precisam ser vocalizadas para ninguém, que quanto mais guardadas sejam, mais gritadas nas dimensões celestiais elas se tornam. E quanto mais divulgadas na terra, mais silenciadas
perdidas para sempre diante de Deus elas serão. Será que não dá para você entender o que Jesus disse? Que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus? É um critério infalível. Veja o que é que todo mundo aplaude. E não entre nessa para receber o aplauso, porque senão bau, já era. Mas é que a vaidade diabólica dentro de nós é um negócio horroroso. Até a piedade é transformada em negócio, em publicidade, marketing, vantagem, barganha, fonte de lucro, com um Deus que uma pedra é mais sensível do que ele. Qualquer pedra tem mais valor do que o teu Deus. O Deus que aceita a barganha do dinheiro no altar da mentira. Agora, se você quer ter pai, você precisa ter um secreto, um lugar só seu e dele, aonde a vida mais rica, mais profunda, mais linda está se desenvolvendo, se engendrando, como eu tenho dito, nessa gravidez de Cristo crescendo em mim. Tem que ter essa descrição da espiritualidade de Jesus, que foi engendrado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu e não falou nada a respeito dele mesmo. Aos 12 anos no templo, ele deu demonstrações de uma sabedoria que calava a todos os acadêmicos e mestres do Sinédrio de Israel, com 12 anos. Mas ele mesmo ficou em silêncio até os 30, cultivando o secreto. Você veja a vida pública de Jesus, de 3 anos e meio, mais ou menos, foi a pontinha do iceberg, a pontinha do iceberg de uma coisa imensamente infinita que habitava o secreto dele com o Pai. Como tantas vezes ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar, assim como ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Se Deus quiser que alguém saiba quem eu sou, Ele fala com as pessoas. Meu Deus é vivo. Eu não preciso fazer propaganda de mim mesmo para Ele dar testemunho de quem eu sou no coração de qualquer pessoa, em qualquer lugar. E eu não preciso papagaiar nem propagandear, porque eu não quero perder o meu lugar de secrecy, de segredo na presença do meu Deus, esse lugar desse santo dos santos da minha intimidade, aonde a minha verdadeira espiritualidade é forjada, é criada. Quanto menos declarada, mais profunda ela se torna e mais frutuosa ela se visibiliza. Eu não preciso declarar, porque ela se aprofunda, põe as suas raízes no rio da vida que está dentro de mim e dá fruto todos os dias da minha vida, até a minha velhice, até o último dia da minha existência. Eu serei frutuoso se eu preservar o secreto. Se eu guardar a intimidade do meu Pai comigo e minha com meu Pai nesse lugar aonde a verdadeira espiritualidade é engendrada, é desenvolvida, é crescida, é manifestada, até que Cristo apareça tão óbvio em mim. E aí é que eu vou precisar falar menos ainda. Como Jesus quase não falou nada das suas próprias intimidades com Deus. Toda hora você lê nos evangelhos alguma coisa do tipo, e quando os discípulos levantaram naquela manhã, procuraram a Jesus e não o acharam. E perguntaram onde ele estará. Aí depois de um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Jesus aparece. No horizonte, caminhando numa planura, numa planície, ou vindo de um deserto, ou descendo uma montanha, ou um pequeno monte, vem aparecendo.
Mas ele nunca chega. Leia, procure, esquadrine, ele nunca chega dizendo: ah, vocês não sabem o que o meu pai me falou hoje durante o meu momento devocional. Vieram anjos e ficaram comigo e me contaram, e eu experimentei a Shekinah do meu pai, a glória do meu pai. Não existe isso. Ele se transfigura diante dos seus discípulos, na presença de Moisés e Elias, que apareceram lá no Monte Hermon. E o que é que ele diz quando tudo termina e eles vão descendo? Ele diz aos discípulos dele: a ninguém conteis a visão, a ninguém conteis a visão. A ninguém conteis a visão. Você ouviu, seu hipócrita, profeta mentiroso? A ninguém conteis a visão. Porque ele guarda o santo dos santos do secreto da sua espiritualidade com o Pai. E eu tenho Pai, e o Pai me tem. O Pai me sabe, e eu sei o Pai. E o meu Pai que vem em secreto é quem me recompensa. É dele, é com ele, é para ele que eu quero viver e desenvolver o crescimento dessa espiritualidade que não pode ser desenvolvida como publicidade, como marketing, como palco. Eu vejo as pessoas, os adoradores de Deus. Antigamente teve essa onda, um tempo de idiotice, como todos, continuamos na mesma idiotice, mas era a idiotice dos levitas, né? Vocês vejam como tudo é tão mentiroso que acabou. Cadê os levitas? Eles nunca foram levitas mesmo, isso acabou em Cristo. Os levitas morreram na cruz com Jesus. Eu vivo sob uma outra ordem que não tem nada a ver com nenhuma ordem de Moisés, nem com a tribo de Levi. O meu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo Jesus, o Cristo. E houve mudança de ordem sacerdotal, por isso houve mudança de lei. Por isso eu estou sobre a lei do Evangelho da Graça, e não mais sobre a lei das visibilizações de Moisés. Por isso, com Moisés, a tábua era de pedra. E no Evangelho, o mandamento é inscrito no coração. A diferença é absurda, você não enxerga porque não quis. Mas eu peço a Jesus que essa palavra singela, você veja que não tem nenhuma elaboração no que eu estou dizendo. Não tem citação sobre ninguém. Eu não preciso ir procurar o que é que pais da igreja, monges do deserto, ninguém falou sobre isso. Não preciso, porque eu sei. É para mim, é para você, é para quem quiser. É para quem vier. E está aqui, para nossa experiência, a começar de agora, se você quiser jogar para trás o plástico todo da sua vida. Toda essa artificialidade na qual você foi condicionado, comece agora. Dê um basta ao palco da sua existência. Dê um basta. Porque quem vai sutilmente transformando a sua espiritualidade em palco, em performance, em demonstração, são os adoradores. Adorando, dançando, nos bastidores, saindo no pau, no palavrão, na mentira, na raiva, na disputa, na inveja. Tudo mentira, todo mundo nojento. Pare de se enganar, pelo amor de Jesus. Você está pensando que está enganando a quem? Você é apenas um discípulo fiel da mentira de Satanás e nada além disso, você entendeu? Então, para com isso hoje, em nome de Jesus. Dê uma chance à sua vida. Dê uma chance à graça. Dê uma chance à verdade. Dê uma chance à luz. Dê uma chance à intimidade, à privacidade, ao secreto.
Dê uma chance à verdade do Espírito de Deus em você, para você, com você, no secreto do seu ser. É muito difícil entender isso. Ou então me diga, Caio, eu não quero. Na realidade, eu não gosto de nada disso. Está tudo bem na falsificação e eu vou continuar desse jeito mesmo. E aí? Bom proveito do coisa nenhuma, bom mergulho no nada. O teu inferno é o nihilo, é o coisa alguma. Deus criou chamando do nada. Ele descria jogando no nada. É o inferno do nothingness. Para lá é que a maioria dos religiosos vai. Quando morre, morre. Acaba e acaba e acaba e acaba e acaba. Jesus, eu peço que essa palavra simples, singela, quase infantil, e que eu busco tornar cada vez mais fácil, mais simples, mais compreensível, para a inteligência de qualquer criança, para a percepção de qualquer jovenzinho, para qualquer pessoa, mesmo para menos capacitada cognitivamente, eu sei que quem quer entende. Além do que, eu sei que o teu Espírito sopra a verdade para além da intelecção humana, assenta a verdade como intuição no coração, e mesmo quem não consegue entender ou nem ouvir, porque não tem audição sensorial, percebe a verdade pela expressão da minha sinceridade, na minha face, nos meus olhos, no meu rosto. Que o meu coração corresponda ao meu rosto. É o que eu te imploro todos os dias da minha vida, para que as pessoas vejam a tua verdade falada pela minha boca, expressa no brilho do meu olhar e no fruto da minha vida e na coerência de uma existência silenciosa, mas que é gritante diante de Deus, dos anjos e de todas as dimensões celestes, porque aquilo que é oculto diante dos homens é público diante do Pai que está nos céus. É o que eu te peço, que tu nos ensines a crer, a viver e a praticar, para que a nossa existência não seja um desperdício horroroso. Em nome de Jesus. Que a sua vida não seja um desperdício horroroso. Tem muita gente que está passando a vida inteira por esse planeta, dizendo que está servindo a Deus. Não, estão se enganando em nome de Deus a vida inteira, sem proveito algum. É por isso que você é angustiado, angustiada, infeliz, vazio, cego, pobre, infeliz, miserável. Pode ter dinheiro, pode ter bens, pode ter tudo, mas você tem e não se satisfaz. Você come e não se sente satisfeito. Você obtém, mas não se planifica. E você vai se atropelando enquanto existe e enganando-se a si mesmo, em nome de uma espiritualidade que tem o cheiro do plástico que acabou de sair de uma máquina de falsificação, de aparências, e somente isso. Que o Senhor te defenda disso, que você se defenda disso, porque o Senhor te deu o poder de dizer, guarda-te disso. É você que tem que olhar para o coração e tomar a decisão agora, de se guardar dessa plastificação de espiritualidade com cheiro de fábrica. Só isso.